nosso pastor Leonardo, toda a família, pastor Fábio, o evangelista Jailson, que nos convidou. Que o Senhor continue abençoando toda a igreja. Estou muito feliz pela estadia aqui com os irmãos. Já são 9 meses, eu e minha família, e bem acolhido pelos irmãos. Que Deus continue abençoando. Mais feliz ainda que está meu sogro e minha sogra aqui, eles que formaram essa preciosidade. Coisa boa. Jesus é bom. Amém? Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no livro de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1. A seguir é um texto conhecido pela igreja, o livro do Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo 2, versículo de número 1 a seguir. Louvado seja Deus. Quantos irmãos procuram? Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, que o Senhor continue abençoando esses homens de Deus, amém? Usando poderosamente. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu também. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por podem se assentar no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, já oramos, contribuímos para os missionários que estão no campo. Aprendemos que fazer missões, existem 4 formas de fazer missões, que é indo, contribuindo, orando e, se os irmãos sabem dessa vai pegar agora, não atrapalhando, porque tem pessoas que atrapalham a obra do Senhor. E dentro desse ID, nós aprendemos que o ID não é somente para o corpo de obreiros da igreja, para as missionárias, as nossas irmãs, o ciclo de oração, as esposas dos nossos pastores, não. Para as lideranças também não. O ID é para toda a igreja. Cadê os salvos? Levanta a mão assim, então você tem uma missão. Nós temos uma missão. Essa missão pode ser transcultural, mas também pode ser local. E local na sua vizinhança, no trabalho, no meio onde você está inserido. Nós não podemos negligenciar a vontade de Deus, que é o ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. No lugar onde você está inserido, você tem que exalar o cheiro do conhecimento de Deus. Oh glória! Por onde você passa, as pessoas têm que ver Cristo na sua vida. Louvado seja Deus. Mas como ver Cristo em nossas vidas, se em determinado momento nós não conhecemos da maneira que deveríamos compreender? E nessa noite, antes de entrar no texto, que é um texto conhecido, eu preciso trazer para os irmãos alguns pontos importantes acerca de Jesus. Louvado seja Deus. Porque não tem como fazer missões sem conhecê-lo e sem andar com ele. Vou repetir: não tem como fazer missões sem conhecer o Mestre e sem andar com ele. O próprio Jesus, ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me compreendem. Para fazer missões tem que andar com ele. Oh glória! E falando um pouco de Jesus, antes de nós entrarmos no texto, o livro do Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão João, ele inicia trazendo um pouco acerca da natureza do nosso Criador. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Então nessa noite nós entendemos que foi ele que nos criou. Céus e terras foi criado pela palavra, o Verbo vivo que desceu do céu. Então nada passa desapercebido aos olhos do nosso Mestre. Ele conhece a tua estatura, ele conhece a tua data de nascimento, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele sabe o teu endereço, ele sabe as suas lutas, as suas provas, as suas diversidades. E nesta
dizendo para mim e para você: eu estou no controle de tudo e sou eu que administro a tua vida. Oh, glória! É Jesus que está no controle de tudo, Ele que controla as nossas vidas. Esta casa é dele, tudo pertence a Ele. Quem somos nós sem Jesus? Ele é dono de tudo. Você pode dizer glória a Deus? Se Ele estava desde o princípio, Ele é o Verbo. No capítulo 8 de João, versículo de número 57, vai dizer assim: disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Questionando a Jesus. E Jesus disse: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Ele é. Jesus, Ele é. Entenda isso da parte de Deus nessa noite. Se Ele existe desde antes de Abraão, e no Antigo Testamento, para diferenciar o nosso Deus, porque existem vários deuses, o salmista ele salmodiava ao Senhor dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, quando Jesus ele disse que Ele é antes de Abraão, Ele está dizendo: Abraão, os irmãos sabem que Deus fez promessas a Abraão. E promessas essas que vêm até o dia de hoje. E se Jesus existe antes de Abraão, logo a promessa está de pé. Porque quem fez para mim e para você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Glória. E a boa notícia que eu quero te dar aqui nesta noite, porque não tem como fazer missões se essa promessa não estiver ardendo em nossos corações. A boa notícia que eu quero te dar, que Jesus ele não volta atrás daquilo que Ele promete. Eu não sei quanto tempo tem você esperando, mas na hora certa, no momento certo, porque Deus escreve certo por linhas certas, vai acontecer um milagre. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quem acredita nisso, glorifica o nome de Jesus. Isaías 43:13. Alava isso, meu comer. Ainda antes que houvesse de eu sou. E quem é que possa fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, o Senhor. Não tem enfermidade, não tem principado, glória, não tem potestade, não é a luta da vida que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Grita só mais um pouquinho, se coloca na posição e na hora certa Jesus ele vai fazer milagre, Ele vai fazer milagre. Ei, missionário, não aposenta não. Não é só estar dentro da igreja, porque nós somos eclésias chamados para fora. Eu me lembro um dia que eu estava saindo da escola bíblica lá na Bahia, e eu saí um pouco tarde correndo para ir para casa almoçar, era 11h40 mais ou menos, isso ano passado. E quando eu passei embaixo do viaduto, tinha um rapaz sentado, já no guarda-corpo do viaduto, com as pernas para o lado da pista. E por um momento eu quase fecho os olhos, meu pastor. Eu ia para casa, mas o Espírito Santo fala no meu coração: volta. Oh, glória. E eu temei, vou para casa. O Espírito Santo falando: volta. Eu voltei correndo. E quando eu voltei, que eu cheguei, eu parei o carro e eu cheguei próximo a ele e disse: você está fazendo o que aí? Ele: eu vou fazer o que os irmãos já sabem. Eu falei: não, você não vai fazer isso, porque eu conheço Jesus, que Ele soluciona problema. Eu comecei a conversar com ele. No momento que ele me distraiu, eu abracei ele e puxei ele para o lado de cá. E comecei a conversar com aquele homem. Ele estava frustrado, porque ele saiu de Salvador, do interior da Bahia, em Itabuna, para trabalhar. Chegando no dinheiro que ele conquistou no trabalho, ele gastou jogando e fazendo outras coisas do mundo secular. Eu disse para ele: Jesus tem a solução para o teu problema. Você tem alguém que eu possa ligar? Eu liguei. Isso aqui é forte. Oh, glória. Quando eu liguei, que atendeu foi a esposa dele. Ela disse assim: eu não estou te ouvindo, porque eu estou na igreja. Ela estava na igreja, uma festividade, orando por aquele homem que estava tentando contra a sua própria vida. Sabe o que é isso? O Deus que atua em Aracaju, o Deus que atua em Sergipe, Ele atua também no interior, Ele atua em na Bahia, Ele atua em todo o Brasil, Ele atua em todo o mundo. É só eu e
Ele dizendo: a paz do Senhor. Eu entreguei a minha vida para Jesus na igreja da minha esposa.